Olá, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa, Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje nós teremos a 10ª aula do curso O que é o Espiritismo. E essa 10ª aula fala sobre o Livro dos Médiuns. A expositora Alexandra Strama, que já foi diretora do curso de expositores e também dirigente do curso CDM, que é o curso para dirigentes e monitores de prática mediúnica, falará com muita propriedade sobre esse livro, o Livro dos Médiuns. Teremos também o preparo de ambiente com a Vera Braga. Vamos dar início então à nossa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso que é o Espiritismo Online. Hoje iremos para a 10ª aula e falaremos a respeito do Livro dos Médiuns. Temos aqui o Livro dos Médiuns, mas mais importante do que mostrar o livro é falar da minha querida companheira expositora, a Alexandra, que vai ministrar a aula. Seus conhecimentos são profundos e é por isso que nós ficamos muito felizes por apresentá-la. Mas hoje nós vamos ler, na abertura do nosso programa, um tema que nos lembra da gratidão. Então aproveitamos essa oportunidade para agradecer todos os nossos companheiros de trabalho, mas queremos deixar um obrigado de coração ao nosso querido produtor, que nos traz o seu ânimo, a sua alegria, a sua vontade de trabalhar em equipe. E tem nos ajudado muito, porque como todos sabem, não somos desta área, somos do ensino, entendemos a questão didática, mas não sabemos como devemos ministrar as aulas via televisão. Dependemos da sua orientação, do seu conhecimento, especialmente do seu amor. Portanto, agradecemos. Mas pode parecer um pouco estranho que tenhamos começado pela gratidão. Mas quando formos ler o livro Bem Viver, saberemos por que estamos falando do nosso coração para o dos nossos companheiros. Mas antes de iniciarmos a preparação do ambiente, nós vamos pedir aquele momento de concentração. Mente e coração ligados a Deus nosso Pai, lembrando todas as oportunidades que tivemos no nosso percurso, momentos bons, momentos mais difíceis, mas todos eles graças à benevolência do nosso Pai Criador. Para que possamos ter este momento juntando coração e mente, nós vamos pedir licença à espiritualidade que preparou o ambiente para lançarmos mão do livro de preparo Bem Viver. Hoje, a lição que será a nossa fonte de inspiração é a de número 15. Vou mostrar, antes de lê-la, o desenho que a acompanha, porque elas são todas ilustradas, trazendo para o nosso coração o trabalho de equipe. Mas agora vou ler o que está escrito na abertura da lição 15. Aprender é virtude da alma no trabalho contínuo da vida. E por isso que, motivados por essa leitura, este pensamento, nós agradecemos a todos, porque estamos realmente num trabalho da alma, todos ligados para um objetivo comum, que é possibilitar o estudo profundo, sério da doutrina que nos explica porque estamos vivendo determinadas situações, para onde vamos, esse intercâmbio tão amigo com os guias espirituais, trazendo para os nossos corações a alegria do conhecimento. Que Jesus nos ampare nessa aula e agora vamos deixar a responsabilidade da aula à nossa querida Alexandra. Boa aula, minha querida. Muito obrigada, Vera. Então, olá, nossos queridos telespectadores, para a nossa 10ª aula, que fala sobre o Livro dos Médiuns. Aula importantíssima do nosso curso, pois é uma aula de apresentação do nosso livro, que é a continuidade do Livro dos Espíritos, a segunda obra da codificação de Kardec.
Primeiramente, gostaria de dizer sobre os objetivos da nossa aula. Então, o objetivo primeiro é fazermos uma breve apresentação do Livro dos Médiuns e também conscientizarmos a respeito do estudo sério e da sua utilização prática, tanto nas sessões mediúnicas, nos grupamentos mediúnicos, como também objeto de estudo de todos aqueles que se interessam pela doutrina dos espíritos e, consequentemente, também dos espíritas. Este livro, ele começou, aliás, ele foi lançado primeiramente em janeiro de 1861. Como já dissemos no nosso início, é o segundo livro da codificação. E ele veio como substituição a um outro livro que Kardec havia lançado também como guia para os médiuns, para aqueles que se ocupam com a comunicação com os espíritos, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Era um pequeno livro de apenas 11 capítulos, que foi lançado em 1858. E aí, em 1861, Kardec lança o Livro dos Médiuns, e até ele diz no prefácio do livro que, com o Livro dos Médiuns, esse pequeno livro, Instruções Práticas, ele havia sido substituído. Mas depois ele foi relançado lá em Paris e também aqui no Brasil no começo do século XX. Também foi relançado e nós temos hoje novas edições. A segunda edição, que nós podemos considerar como definitiva do Livro dos Médiuns, ela aconteceu em 1862 e foi toda revisada pessoalmente, claro, por Kardec, com a supervisão dos espíritos. E ainda ele acrescentou um grande número de novas instruções a respeito da mediunidade. O Livro dos Médiuns constitui a parte prática da doutrina espírita. É aquele livro do nosso beabá das sessões mediúnicas, o beabá dos médiuns. E como já falamos, é uma continuidade do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina espírita. E ele nasceu, claro, de uma antiga preocupação de Kardec, desde que ele começou a estudar a codificação, como ele ia fazer, como ele ia propor os ensinos dos espíritos, que começou a trabalhar com os médiuns, ele já percebeu que ele precisava de um guia, ele precisava demonstrar às pessoas um guia de como fazer isso de uma maneira segura. Então, quando ele já começou a obter as comunicações dos espíritos, com aquelas primeiras médiuns, aquelas jovenzinhas, que também são denominadas como as médiuns de Kardec, como as irmãs Julie e Carolina Baldan, Ruth Jafé, Hermance Dufaux, Aline Carlotti, ele percebeu que haveria de lançar um guia. E nós temos na introdução do Livro dos Espíritos, na nossa edição da Edições FEESP, que é assinada pelo professor José Herculano Pires, ele diz muito propriamente que o Livro dos Médiuns desenvolve a parte prática da doutrina. E é o livro básico da ciência espírita,
um tratado de mediunidade indispensável a todos os que se interessam pela boa realização de trabalhos mediúnicos e pelo desenvolvimento das pesquisas espíritas. No livro das edições FEESP, que tem como introdução, escrita pelo professor José Herculano Pires, que foi quem fez a revisão do livro, a tradução do livro, ele diz que o Livro dos Médiuns desenvolve a parte prática da doutrina. E é o livro básico da ciência espírita, porque é um tratado de mediunidade indispensável a todos aqueles que se interessam pela boa realização de trabalhos mediúnicos e pelo desenvolvimento das pesquisas espíritas. Então, como vemos, ele realmente é imprescindível a todos os estudiosos. E para aqueles que muitas vezes dizem que o Livro dos Médiuns está ultrapassado, nós podemos contradizê-los, porque ele é atualíssimo. Não temos guia melhor para a mediunidade do que o Livro dos Médiuns. E é um guia seguro, tanto para aqueles que estão trilhando no caminho da mediunidade, como também para aqueles que se ocupam das sessões mediúnicas e também dirigindo aqueles médiuns que estão iniciando. Então, como vemos, deve ser sempre o nosso livro de cabeceiras. E uma coisa muito importante que Kardec fala em todo o livro e que os espíritos reforçam com seus ensinamentos, é que nós começamos a compreender a importância do perispírito nos fenômenos espíritas. Então, em todo o Livro dos Médiuns, nós vamos ver esses pontos que os espíritos nos trazem as informações de que é necessário contato perispírito a perispírito para que ocorram os fenômenos mediúnicos. No Livro dos Médiuns, nós vemos que Kardec nos traz a informação de que a mediunidade é uma condição natural do homem. Os espíritos dizem que é uma faculdade orgânica, né, relacionada ao organismo físico, portanto, independe de moral. E José Herculano Pires nos fala ainda nessa introdução da sua tradução que ele se revela em dois campos. A mediunidade, aliás, se revela em dois campos, o anímico e o espírita. O anímico, quando nós nos referimos àqueles fenômenos que são ocasionados pela nossa própria alma, né? O anímico vem da palavra ânima, alma. Então, são todos aqueles fenômenos que nos acompanham, porque nós somos espíritos imortais, nós temos uma bagagem toda nossa. Então, os fenômenos anímicos, eles são produzidos por nós mesmos. Agora, ele faz a diferenciação, por quê? Porque o fenômeno espírita, relacionado à mediunidade, é aquele onde há o intercâmbio entre os espíritos. E ainda, nos referindo a José Herculano Pires, nessa introdução, ele diz que o Livro dos Médiuns não se ocupa com as provas referentes à existência do espírito, mas avança no campo conquistado, indicando os melhores meios para o intercâmbio espiritual, com a segurança advinda da experiência e da observação. Claro,
Sempre Kardec preocupado com o estudo, com a ciência, com a experiência, sempre comprovando aquilo que ele antes já havia intuído e percebido desses fenômenos. Ele vem nos mostrar que eles realmente comprovam a existência do espírito e a existência real, positiva do intercâmbio mediúnico. Além disso, nós também podemos ver em todo o Livro dos Médiuns que há uma evidência da teoria dos fluidos. A teoria dos fluidos, que nós relembramos que era ridicularizada até o século XIX. Kardec, nós sabemos, foi magnetizador antes de ser o codificador da doutrina espírita, ainda como professor Hippolyte. E sabendo de toda essa importância dos fluidos, aí ele comprova, né, que é necessário também o exercício, a prática, a evidência dos fluidos nesse intercâmbio. E hoje, a ciência atual comprova essa teoria como verdadeira, só que, claro, com outros nomes. Nós temos como exemplo uma descoberta da ciência atual do bóson de Higgs, que foi denominado como a partícula de Deus, que é a menor partícula de toda a matéria do universo, que também não pode ser vista a olho nu, somente nos laboratórios. E chegando à introdução por Kardec do Livro dos Médiuns, ele mesmo diz que este livro se destina a facilitar a vida de quem queira entrar em contato com os espíritos, ou seja, aproveitar seus longos e laboriosos estudos. Tremenda generosidade do nosso mestre lyonês, né, que se preocupou em partilhar dos seus estudos. E aí ele coloca muito bem nessa introdução, que nós não devemos nos espantar com a palavra estudo, porque não é apenas o professor que vai dirigir o estudo dos seus alunos, mas também todas as vezes em que nós estivermos partilhando de ensinos, partilhando de conhecimentos, nós também estamos ensinando a pessoa, às vezes, a um universo que ela antes não conhecia. E ele também nos alerta que se engana quem queira encontrar no Livro dos Médiuns uma receita universal e infalível para fazer médiuns. Por quê? Porque a mediunidade, como nós sabemos, ela depende de uma organização física adequada. Kardec coloca que todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós percebemos num grau ou outro a presença dos espíritos. Porém, ele denomina como médium quem tem uma faculdade determinada. Então ele diz, ora, não se faz poetas, nem se faz pintores, nem mesmo músicos, porque o talento já precisa estar lá. Mas nós podemos sim orientar o seu exercício, e é isso que ele faz. E a finalidade do Livro dos Médiuns segundo Kardec, ainda o que ele nos diz? Que é para indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, como já falamos, é preciso ter a faculdade.
segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. E também de orientar as pessoas que se dedicam às manifestações espíritas. E Kardec também coloca uma informação muito interessante que seria bom nós ressaltarmos, de que alguns desejariam que o Livro dos Médiuns fosse pequeno, menor. Mas aí ele diz que isso seria mais nocivo do que útil, porque suprimindo capítulos importantes, as pessoas ficariam sem informação e também sem saber os escolhos, os perigos que uma mediunidade mal orientada pode levar. Então, por isso, ele diz que todo livro é imprescindível para nos guiar. Porque nós sabemos que Kardec, ele, durante toda a sua vida como codificador da doutrina espírita, no seu exercício, no seu trabalho, que foi muito custoso, que ele também teve muitas incompreensões no seu caminho, ele sempre combateu as práticas espíritas levianas, porque ele diz que tem um problema maior nisso tudo, não só por causa do perigo de se relacionar com um espírito que não seja sério, mas também porque essas práticas espíritas levianas, elas provocam uma péssima impressão nos principiantes ou nas pessoas mal preparadas, além, claro, de dar uma falsa ideia do mundo dos espíritos. E, como nós já colocamos, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns o apontamento das dificuldades que nós podemos enfrentar nas relações mediúnicas e a maneira como nós podemos evitá-las. A estrutura do livro. O Livro dos Médiuns está estruturado em duas partes. A primeira parte consta de 4 capítulos. A segunda parte é a maior, composta de 32 capítulos, ou seja, no total de 36 capítulos. A primeira parte, chamada de noções preliminares, no capítulo 1, chamada Existem Espíritos, Kardec vai colocar os seus argumentos que comprovam a existência dos espíritos, claro, para aqueles que ainda duvidam. O capítulo 2 trata sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E com argumentos, Kardec vai nos provar que não existe o maravilhoso, como muitas pessoas acreditam que ocorre com o relacionamento com os espíritos. E também não existe o sobrenatural, mas que sim, que todos os fenômenos estão dentro das leis naturais. Podem ser explicadas pelas leis naturais, pelos fluidos, pelo intercâmbio mediúnico, pela existência do perispírito. Capítulo 3 é sobre o método. Então, Kardec nos mostra como nós devemos dialogar e ensinar o espiritismo. E ele ainda coloca uma informação muito interessante, porque ele fala sobre os tipos de espíritas. Então, ele fala sobre os espíritas imperfeitos, os espíritas cristãos, que são aqueles que realmente colocam em prática os ensinamentos do espiritismo. E ele também dá um roteiro para aqueles que queiram conhecer preliminarmente o espiritismo. Ele mostra o caminho, ele coloca ali as obras que nós devemos estudar, lermos, para termos um conhecimento embasado na seriedade.
Então, ele aponta como primeiro livro para que nós possamos ler e estudar o que é o Espiritismo. Um livro que dá um panorama geral sobre a doutrina espírita. Em segundo lugar, ele fala do Livro dos Espíritos, claro, a primeira obra da codificação, onde nós encontramos a parte filosófica. Em terceiro lugar, o Livro dos Médiuns. E em quarto lugar, a coleção da Revista Espírita, que veio a lume em 1858 e foi publicada até 1869, que é o ano do desencarne de Kardec. Então, é um roteiro bem seguro para que nós possamos desenvolver essa parte dos nossos estudos. E o capítulo 4, que é o último dessa primeira parte, chamado de sistemas, nós vamos relembrar, né? O que é um sistema? O que Kardec quis dizer com isso? Então, nós vamos encontrar lá no dicionário que o sistema é um conjunto de regras ou leis que fundamentam determinada ciência, fornecendo explicação para uma grande quantidade de fatos. E aí Kardec elenca uma série de sistemas que explicam ou explicariam o Espiritismo. Então, nós temos até aqueles sistemas que são falsos, que Kardec denomina como sistemas pessimistas, que são daqueles que são contraditores, como também aqueles sistemas que são os otimistas. Então, varia daquelas pessoas que aceitam tudo aquilo que vem dos espíritos, sem análise, sem estudo, até aquele sistema que deve ser o verdadeiro para todos nós, que é o sistema multiespírita ou poliespírita, como Kardec denomina. Agora, a segunda parte do Livro dos Médiuns, a nossa grande parte do livro, e bem fundamentada, que vai nos trazer um corpo maior de ensinamentos, ela é dividida em efeitos físicos e efeitos inteligentes, como Kardec também faz essa divisão. Então, como os fenômenos, os efeitos físicos, nós temos os fenômenos materiais, que são movimento de corpos inertes, produção de ruídos, escrita direta e tantos outros. E também os efeitos inteligentes, segundo denominação dos próprios espíritos no item 189 do nosso livro, eles dizem que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, né? Nós sabemos que os efeitos físicos também são provocados por inteligências, né? Que são os espíritos, porém, né? Aí eles não atuam no cérebro do médium. E a seguir, nós vamos destacar alguns capítulos, claro que não vamos falar de todos, porque não dá tempo. Cada capítulo seria uma aula em especial, haveria de termos aulas especiais para isso, mas nós gostaríamos de destacar alguns capítulos e ensinos que nós vamos poder encontrar para que possamos depois, para aqueles que ainda não estudaram o livro, que possam pegar em sua casa, estudarem, lerem, ou também fazer esse estudo na casa espírita. Então, nós vamos encontrar explicações sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, que é o capítulo 1º da segunda parte, e propriamente também sobre as manifestações físicas.
A manifestação física que chamou a atenção de Kardec para o fenômeno dos espíritos, nós sabemos que foram as mesas girantes. Então, por conta das mesas girantes, que são manifestações físicas, é que Kardec teve o seu interesse despertado e depois começou a estudar realmente a doutrina quando ele percebeu que havia, sim, uma inteligência por trás de tudo aquilo, porque até então as mesas girantes eram um grande passatempo da sociedade naquele momento, né? As pessoas se reuniam apenas para fazer aquelas sessões de mesas girantes e aquelas perguntas extremamente pueris, né? Sem importância. Mas aí Kardec diz ele mesmo que ele viu naquele passatempo uma grande verdade por conta de tudo isso. E nós podemos falar sobre um caso, entre os tantos outros que o Kardec cita no livro dos médiuns, porque é importante nós aprendermos com casos práticos, e Kardec, claro, como grande educador, ele teve esse cuidado. Então, nós vamos encontrar no item 70 um breve relato em que ele conta que havia um navio da Marinha Imperial Francesa que estava nos mares da China e que tinha por passatempo fazer reuniões das mesas girantes. E aí, certa feita, eles evocaram o tenente que havia desencarnado alguns anos antes. E qual não foi a surpresa daquela tripulação quando o tenente, em espírito desencarnado, né, pediu para que pagasse uma dívida que ele tinha com o capitão do navio e que o capitão até já havia esquecido, mas ele não, mesmo desencarnado, ele havia pedido para que pagassem o seu antigo colega. E também Kardec dá a explicação sobre os fenômenos físicos dos ruídos e pancadas, fenômenos de transporte, diminuição e aumento do peso dos corpos, sematologia, que é a linguagem dos sinais, e tipitologia, que é das pancadas. Um outro capítulo também muito importante, em que Kardec estuda e nos traz informações, é sobre as manifestações visuais, que ocupa todo um capítulo, que é o capítulo 4 dessa segunda parte. E ele trata principalmente sobre as aparições de espíritos, que ainda hoje muitas pessoas têm medo, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, se eu ver um espírito, eu desencarno, né? Esquecidas de que todos nós somos espíritos. E ora, né? Se nós estamos nesse intercâmbio ativo, é muito natural que eles queiram se manifestar. E aí Kardec nos explica que para que aconteça uma manifestação visual, é preciso que o espírito que queira aparecer tome uma parte do fluido do ambiente, como também o fluido de um médium. Então, muitas vezes, o médium ele não tem consciência de que ele está sendo utilizado para que aconteça a aparição. Mas o espírito desencarnado precisa desse componente para que ele possa ser visível aos nossos olhos. Também um outro capítulo extremamente importante, que é o capítulo 7º dessa segunda parte, trata sobre bicorporiedade e transfiguração. São dois fenômenos que geralmente até aqueles que estudam um certo tempo a doutrina não
entendem muito bem. Então, a bicorporiedade é aquilo que Kardec denomina como sendo os homens duplos. Então, o espírito, ele se manifesta em um outro local onde está o seu corpo físico, em perispírito, com toda a aparência de um corpo encarnado. Então, Kardec traz alguns exemplos, e um exemplo que ficou muito famoso, de um que foi considerado santo pela Igreja Católica, que é Santo Antônio de Pádua, e nasceu em Lisboa, também é considerado, também ele é chamado, aliás, de Santo Antônio de Lisboa, mas ele ficou conhecido realmente como Santo Antônio de Pádua, porque ele andou muito na Itália. E ele viveu entre 1195 e 1231. E é aquele que se considera, aliás, né, como o santo casamenteiro. Mas quando nós vamos analisar a história, nós vamos ver que ele de casamenteiro ele não tinha nada, né? Mas ele ficou conhecido como santo casamenteiro. Então, o que aconteceu? Santo Antônio estava em Pádua e seu pai foi levado a julgamento, né, em outro país. E aí, para que pudesse atestar a sua inocência, Santo Antônio, em bicorporiedade, ele se materializa ali naquele local para inocentar o seu pai. E os fenômenos de transfiguração também nós vemos relatados no Evangelho, né, na transfiguração de Jesus em João Batista, né? Então nós vemos esses relatos que ficaram conhecidos na história. Um outro capítulo também, que é extremamente interessante, trata sobre os locais assombrados, que é o capítulo 9 também da segunda parte. E aí nós vamos lembrar que esses locais, até hoje, eles têm um componente de mistério e muitas vezes as pessoas têm aquela ideia errônea a respeito disso, né? Então, são aqueles locais que as pessoas não querem habitar, aqueles locais que as pessoas não querem nem passar perto. Então, nós vamos relembrar que faz parte da história do Espiritismo, da casa da família Fox, das irmãs Fox, que foram aquelas que iniciaram os fenômenos com os espíritos, que foi denominado também por Arthur Conan Doyle como a grande invasão organizada, que depois vem ser coroada com o surgimento do Espiritismo. Mas como que aconteceram aqueles fenômenos? Primeiro foram aquelas pancadas, né, em que as meninas estavam ali, a família estava na casa, e porque as meninas eram médiuns, então o espírito tomava um pouco do fluido delas para ocasionar aquelas pancadas na casa. Mas antes delas habitarem, essa casinha ela já tinha fama de mal assombrada, né? E também uma outra casa que ficou conhecida aqui em São Paulo propriamente é a chamada Castelinho da Rua Apa, e também tantos outros. E nós teremos também, na nossa próxima Festa Kardec, dia 8 de outubro, a encenação da peça A Mansão Winston, que trata justamente de uma casa assombrada. Mas aí Kardec coloca, né, todos os ensinos e nos esclarece que não são assombradas, que ali há uma manifestação de um espírito que está apegado ou às pessoas que moram na casa ou ao próprio local. Espírito superior? Não, porque o espírito superior não vai provocar esse tipo de manifestação. Então, são sempre espíritos inferiores que provocam estes fenômenos.
Outro capítulo extremamente importante é o capítulo 10º da segunda parte, que trata sobre a natureza das comunicações. Kardec elenca uma série de comunicações que podemos ter com os espíritos e tal como elas são. Podem ser frívolas, grosseiras, levianas, sérias, instrutivas, poéticas e tantas outras. E nós encontramos no item 230 uma comunicação pelo espírito Erasto, que foi um dos espíritos que ditou os ensinamentos do Livro dos Médiuns, em que ele diz, né, essa frase que ficou muito conhecida: o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, nós vemos que por essa instrução, nós podemos nos orientar a não aceitarmos qualquer comunicação, qualquer publicação, quando não está relacionada ao espiritismo sério. Então, sempre Kardec é o nosso guia. E Kardec também, nessa segunda parte, ele nos traz as explicações sobre a identidade dos espíritos, as evocações, as perguntas que nós podemos fazer a eles, as mistificações, charlatanismo e as fraudes, que são todos meios de nós identificarmos o tipo de espírito. E é uma coisa interessante que no capítulo sobre a identidade dos espíritos, Kardec diz que mesmo aqueles espíritos que se manifestam escrevendo e assinando com a mesma letra do falecido, do desencarnado, nós devemos analisar e ver se é verdadeira, porque também há falsários no mundo dos espíritos. É claro que quando o médium é um médium sério, um médium de moral, como a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não há que se colocar muito, né, sobre dúvida, né? Mas Chico, nós sabemos, era um caso único. Tanto que, né, todas aquelas comunicações que ele trouxe, muitas delas foram até objeto de processos, né, que inocentaram pessoas que estavam sendo processadas até por assassinato. Mas Kardec coloca muito bem que nós devemos analisar tudo. Nas evocações, ele também nos coloca o tipo de espírito que nós podemos evocar, em quais condições. As perguntas que nós podemos fazer também, muito importante, porque não é qualquer pergunta que nós podemos fazer. Não é qualquer pergunta que seja conveniente fazer, principalmente para um espírito sério. Porque aqueles que são frívolos e brincalhões, é claro que eles vão responder a tudo. E uma outra questão também que nós devemos nos preocupar bastante é sobre as mistificações, né? Que muitas pessoas até confundem com animismo, tornem os médiuns com o animismo, mas nós sabemos que o animismo, ele é fruto da própria trajetória do espírito. Agora, a mistificação, não. A mistificação é quando se tem realmente a intenção de confundir e de dar margem ao erro. Charlatanismo, então, nem se fale, né? Também as fraudes, também casos muito graves que ainda hoje acontecem. E nós vemos como o Livro dos Médiuns, ele é atualíssimo mesmo, como nós já dissemos no início. E aí até no capítulo em que Kardec trata sobre a mediunidade nos animais,
À época, era muito comum a manifestação de pessoas que se utilizavam dos chamados pombos em joguinhos. E aí se cogitou, né, que aqueles pombos eram mediunizados, que havia mediunidade animal. E aí Kardec nos esclarece que não há mediunidade animal, né? Porque o perispírito do animal não está formado como o nosso. Então, por isso que não é possível que seja assim. E Erasto nos coloca muito propriamente no item 283, tratando sobre essa questão, ele diz: evoque um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo, né? Muito interessante, porque realmente é assim. Se nós não termos cuidado, não sermos criaturas sérias, nem estarmos com intenções verdadeiras e sérias, é claro que nós vamos ser presa de espíritos mistificadores. E também, muito propriamente, Kardec, claro, trata sobre os médiuns. Ele dá a classificação, ele fala sobre a formação, a influência do meio e os inconvenientes e perigos da mediunidade. Kardec chega a perguntar para os espíritos que médium é bom. E aí eles lhe respondem: médium bom é aquele que nunca foi enganado por um espírito, ou então que nunca deverá ser enganado. Quer dizer, é aquele que tem moral suficiente para não ser enganado por um espírito. E os inconvenientes e os perigos da mediunidade, Kardec lista também todas aquelas ocasiões em que nós não devemos fazer um desenvolvimento da mediunidade, que nada mais é do que a educação da mediunidade. Então, em gestantes, em crianças, então ele trata sobre todas essas questões, dos doentes também, quando nós já avançamos no tempo, já temos uma certa idade, estamos idosos, então ele coloca todas essas questões. E no item 255, falando ainda sobre os médiuns, nós vamos encontrar uma afirmação dos espíritos, que até nesses itens, Timóteo e Erasto é que assinam. Então eles dizem: gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Porque os espíritos dizem que eles necessitam de passar os seus ensinos, quando é um espírito que já tem uma grande quantidade de conhecimento, um espírito mais ou menos elevado, ele precisa encontrar um médium à sua altura, que tenha no cérebro também uma quantidade de ensinamentos que ele possa realmente passar com mais fidelidade aquilo que o espírito quer, né? Nós sabemos que muitos médiuns podem até manifestar a comunicação de um espírito elevado, na falta de outro mais adequado, mas os espíritos dizem que eles preferem o médium mais educado, que tenha mais informação. E aí Kardec faz, né? Ele coloca muito propriamente no item 225, ele faz um alerta para todos nós, né? Então ele diz: é por estas razões que de preferência nos dirigimos para a divulgação do espiritismo
e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Psicografia, né? Nós vamos ver desde o método, a explicação do método das pranchetas, das cestas de bico, até quando os médiuns pegam no lápis, a psicografia direta. Vamos ver também sobre a obsessão, capítulo inteiro dos perigos da obsessão para os médiuns, para todos aqueles estudiosos. E além disso, Kardec coloca ele muito preocupado sempre com a formação das sociedades e das reuniões espíritas. Ele coloca da sua própria experiência, que foi acarretada com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele mesmo fundou em 1858, em Paris, primeiramente no Palácio Royal, né? Numa época em que havia uma perseguição aos religiosos por conta de política, né? Então aí ele também teve essa preocupação em nos orientar, e se nós vamos pegar ali essas orientações, nós nunca vamos errar. E aí ele coloca, né, que a reunião espírita, para contar com a ajuda dos bons espíritos, nós encontramos isso no item 341, é preciso haver a perfeita comunhão de ideias e sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade, desejo uníssono de se instruir e de se melhorar pelo ensino dos espíritos bons. E aí Kardec diz no item 335, um alerta para todos nós. Quem age de maneira diferente que não a benevolência, a caridade, no objetivo do Espiritismo, ele diz, mas quem diria que podem mesmo ser chamados de espíritas? O Livro dos Médiuns. Vamos estudá-lo, vamos lê-lo, porque todas as vezes em que nós estudamos esse precioso livro que nós lemos, nós vamos encontrar uma compreensão diferente daquela que nós havíamos tido primeiramente. E que nós continuemos nesses nossos estudos sempre imbuídos por esse mesmo sentimento que Kardec esteve tão preocupado em nos passar. Então, muita paz a todos. Que Jesus nos ilumine nessa nossa caminhada. E assim, queridos amigos, depois dessa aula que trouxe profundos conhecimentos sobre mediunidade, nós vamos ler a fixação do aprendizado. 10ª aula, o Livro dos Médiuns. Primeira, por que o Livro dos Médiuns constitui a parte experimental do Espiritismo? Segunda, do que depende uma boa comunicação com os espíritos? Terceira, como devemos conduzir uma reunião espírita séria? E nesse instante vamos convidá-los à nossa 13ª festa em homenagem a Allan Kardec. Será no dia 8 de outubro de 2017, é um domingo, terá início às 10 horas e encerramento às 20 horas. Desde as 10 horas até as 19 horas, nós teremos shows com artistas famosos como Elder by Elvis, como Tobias da Vai Vai, entre outros. O encerramento do show será às 19 horas e das 19 às 20 horas nós teremos então o teatro, a Mansão dos Winstons, que é uma mansão mal assombrada. Um teatro de arte espírita para que vocês conheçam mais ainda sobre o espiritismo. E durante todo o dia nós teremos comidas típicas francesas, muito gostosas mesmo. Quem já veio pode dizer para vocês, e também a preços populares.
vocês podem trazer sua família, vocês podem trazer seus filhos pequenos, que nós teremos um playground na rua com escorregadores de até 2 metros de altura. Eles vão gostar bastante. Dentro da casa nós teremos a pintura mediúnica, nós teremos venda de livros a preços bem baratinhos, teremos também um grande bazar. E o brechó também, que vocês poderão aproveitar. E assim, esperamos todos vocês aqui na Maria Paula, aqui na frente da Federação, no dia 8 de outubro. Até lá!